Nas colinas de Roccasecca, no sul da Itália medieval, nasce Tomás de Aquino, em uma família nobre, cercada de castelos, títulos e expectativas políticas. Desde cedo, o destino parecia traçado: poder, influência e prestígio. Mas a história costuma se mover justamente quando alguém decide sair do roteiro esperado. Não é? Ainda menino, Tomás é enviado ao mosteiro de Monte Cassino, um dos centros espirituais mais importantes da época. Ali, entre salmos entoados ao amanhecer e corredores silenciosos, algo começa a se formar dentro dele. Não era ambição, não era vaidade. Era sede de verdade. E essa sede, mesmo tão jovem, já o afastava do mundo que sua família sonhava para ele. Antes de continuar, confere para mim se o nome do canal está escrito corretamente aí embaixo, porque isso ajuda muito a manter tudo alinhado. Em Monte Cassino, Tomás cresce observando monges que viviam longe do luxo que sua família conhecia tão bem. Enquanto outros jovens nobres aprendiam estratégias militares, ele aprendia a escutar o silêncio, a refletir, a perguntar. Dizem que falava pouco, mas quando falava, fazia pensar. E olha que curioso. Esse silêncio não era timidez, era profundidade. Já naquela fase, Tomás parecia mais interessado nas grandes perguntas da vida do que nas respostas fáceis. Quem é Deus? Como a razão humana se encontra com a fé? Perguntas assim não nascem do nada. Elas brotam em corações inquietos. E o coração de Tomás já não cabia nos muros de um castelo. Quando chega a juventude, surge a decisão que muda tudo. Tomás conhece a Ordem dos Dominicanos. Uma ordem pobre, itinerante, dedicada ao estudo e à pregação. Para ele, aquilo fazia todo sentido. Para sua família, era um escândalo. Como assim abrir mão de poder, herança e influência para viver na pobreza? A escolha de Tomás não foi apenas religiosa, foi um rompimento radical. Ele não estava rejeitando a família, mas escolhendo algo maior do que si mesmo. E é aqui que a história ganha contornos dramáticos, daqueles que prendem a respiração do espectador. A reação da família foi extrema. Tomás é literalmente sequestrado pelos próprios irmãos e mantido em cárcere por cerca de 1 ano. Um jovem nobre, preso não por inimigos, mas por quem dizia amá-lo. A intenção era clara: quebrar sua vocação. Tentaram de tudo. Argumentos, ameaças, seduções. Queriam que ele desistisse dos dominicanos e voltasse ao caminho do prestígio. Mas o que eles não sabiam é que convicções profundas não se dissolvem com pressão. Pelo contrário, se fortalecem. E você já parou para pensar quantas vocações se perdem justamente por não resistirem a esse tipo de pressão? Durante esse confinamento, Tomás não se revolta, não grita, não odeia. Ele estuda, reza, reflete. Usa o tempo como aliado, não como inimigo. Há relatos de que ali ele aprofunda ainda mais sua compreensão da fé e da razão. Enquanto o mundo tentava detê-lo, sua mente avançava. Não é irônico? Tentaram aprisionar o corpo, mas acabaram libertando o espírito. Esse período revela algo essencial sobre São Tomás. Sua força não vinha da imposição, vinha da clareza interior. Ele sabia quem era e para onde estava indo. Depois de 1 ano, a família percebe que não pode vencer aquela decisão. Tomás é libertado. Não sai ressentido, sai firme. Aquele jovem silencioso agora carregava uma convicção lapidada no sofrimento. Ele não voltaria atrás. A vocação dominicana não era um capricho juvenil, era um chamado definitivo. E é nesse ponto que a jornada dele realmente começa. Porque quem vence a primeira grande batalha interior está pronto para enfrentar desafios ainda maiores. E Tomás estava apenas no começo de uma caminhada que mudaria a história da Igreja. Esse conflito familiar, muitas vezes contado rapidamente, é na verdade um dos momentos mais humanos da vida de São Tomás. Ele nos mostra que santidade não nasce em ambientes perfeitos, mas em escolhas difíceis.
Quantas vezes o chamado de Deus entra em choque com expectativas alheias? Quantas vezes seguir a verdade custa caro? A história de Tomás nos lembra que fidelidade tem preço, mas também tem recompensa. E essa tensão entre o que o mundo espera e o que Deus chama vai acompanhar toda a vida dele, de formas cada vez mais profundas. E agora que você já conhece esse início intenso, marcado por renúncia, silêncio e coragem, a pergunta fica no ar. O que acontece quando um homem que venceu a própria família decide enfrentar as maiores questões da fé e da razão? Tópico 2. Formação intelectual extraordinária e o surgimento do doutor Angélico. Livre do cárcere familiar, Tomás de Aquino segue finalmente o caminho que seu coração já havia escolhido. Ele ingressa oficialmente na Ordem dos Dominicanos e parte para estudar, primeiro em Paris, depois em Colônia. E aqui a história dá uma virada curiosa. Aquele jovem de origem nobre, que havia enfrentado tanta resistência para seguir sua vocação, passa agora a ser visto como alguém comum, quase invisível. Em sala de aula, Tomás fala pouco, anda curvado, parece distraído. Alguns colegas chegam a zombar dele, chamando-o de boi mudo. Mal sabiam que aquele silêncio escondia uma das mentes mais brilhantes da história da Igreja. Já imaginou quantas vezes o mundo erra ao julgar pela aparência? É em Colônia que Tomás encontra uma figura decisiva. Santo Alberto Magno, um dos maiores estudiosos do seu tempo. Diferente dos outros, Alberto percebe algo especial naquele aluno calado. Ele não vê lentidão, vê profundidade. Não vê desinteresse, vê concentração. E quando Tomás finalmente se pronuncia em uma discussão complexa, a sala inteira se cala. A clareza do raciocínio, a organização das ideias e a capacidade de unir conceitos impressionam até os mestres mais experientes. É nesse momento que Santo Alberto faz a famosa afirmação: chamam-no de boi mudo, mas seu mugido ainda será ouvido no mundo inteiro. Uma frase que atravessou séculos e se cumpriu com precisão. Tomás mergulha nos estudos com uma disciplina quase sobre-humana. Filosofia, teologia, lógica, metafísica. Ele estuda Aristóteles com profundidade, em uma época em que muitos desconfiavam dos filósofos pagãos. Mas Tomás não tem medo da verdade, venha ela de onde vier. Para ele, toda a verdade aponta para Deus. E essa ousadia intelectual muda tudo. Pela primeira vez, fé e razão deixam de ser vistas como opostas e passam a caminhar juntas, como duas asas que elevam o ser humano à compreensão do Criador. Você percebe o impacto disso até hoje? O método de Tomás impressiona não apenas pelo conteúdo, mas pela forma. Ele questiona, apresenta objeções, responde com clareza e conclui com lógica impecável. Nada é jogado ao acaso. Tudo segue uma ordem. Essa estrutura não nasce da frieza, mas do respeito profundo pela inteligência humana. Tomás acredita que pensar bem também é uma forma de louvar a Deus. E isso transforma o estudo em oração, a sala de aula em espaço sagrado. Quantas pessoas ainda hoje se sentem culpadas por questionar, quando na verdade o questionamento pode ser caminho de fé? Com o tempo, a fama de Tomás cresce. Ele começa a lecionar nas universidades mais importantes da Europa. Seus alunos vêm de longe para ouvi-lo. E, ainda assim, ele continua simples, humilde, avesso a honrarias. Não busca aplausos, busca a verdade. É por isso que passa a ser chamado de doutor Angélico. Não por ser distante, mas por ter uma mente ordenada, luminosa, quase celestial. Um título que não exalta o ego, mas reconhece a missão. E missão, no caso de Tomás, era ensinar o mundo a pensar com fé. Há relatos impressionantes sobre sua capacidade intelectual. Dizem que ele conseguia ditar textos diferentes para vários escribas ao mesmo tempo, sem se confundir. Sua memória era prodigiosa, mas nunca usada para a vaidade. Tudo era colocado a serviço da Igreja. Ele não escrevia para confundir, escrevia para esclarecer. Não falava para impressionar, falava para conduzir.
Esse equilíbrio raro entre genialidade e humildade é um dos motivos pelos quais sua obra atravessou séculos sem perder relevância. Nesse ponto da história, Tomás já não é apenas um frade estudioso. Ele se torna referência. Um farol intelectual em meio a debates acalorados, heresias e confusões doutrinárias. A Igreja encontra nele alguém capaz de dialogar com o mundo sem perder a fidelidade à fé. E talvez seja por isso que sua influência não diminui com o tempo, apenas se aprofunda. Agora me conta nos comentários, você já conhecia essa fase da vida de São Tomás de Aquino ou ela te surpreendeu? Sua interação ajuda muito a manter essa história viva. E o mais fascinante é perceber que toda essa formação intelectual não foi um fim em si mesma. Ela preparava algo ainda maior. Porque quando um homem aprende a pensar com profundidade, ele também aprende a amar com mais consciência. E é isso que vai se revelar nas obras monumentais que Tomás está prestes a escrever. Com a mente afiada pela disciplina e o coração moldado pela fé, Tomás de Aquino chega ao ponto mais decisivo de sua missão: escrever. Mas não se trata de escrever por prestígio ou vaidade intelectual. Tomás escreve porque percebe uma necessidade urgente na igreja do seu tempo. Muitos fiéis acreditavam, poucos compreendiam. Havia confusão, medo do pensamento filosófico e respostas rasas para perguntas profundas. E Tomás, com sua calma característica, decide enfrentar esse desafio. Não para simplificar demais a fé, mas para torná-la acessível sem perder sua grandeza. Já parou para pensar como a fé muda quando é compreendida de verdade? É assim que nasce a Suma contra os Gentios, uma obra pensada para dialogar com não-cristãos, especialmente judeus e muçulmanos. Tomás não ataca, não ridiculariza, não impõe. Ele dialoga. Apresenta argumentos racionais, constrói pontes, mostra que a fé cristã não contradiz a razão. Em um tempo de conflitos religiosos intensos, essa postura era revolucionária. Tomás demonstra que evangelizar também é escutar, compreender e responder com clareza. E isso revela algo profundo. Quem confia na verdade não precisa gritar. Basta explicar. Mas é com a Suma Teológica que Tomás entra definitivamente para a história. Uma obra gigantesca, estruturada com precisão impressionante, que aborda praticamente todos os grandes temas da fé cristã: Deus, criação, ser humano, moral, virtudes, pecado, graça, sacramentos, Cristo. Tudo está ali, organizado como um caminho que conduz o leitor passo a passo. Tomás não escreve para especialistas apenas. Ele escreve pensando em estudantes, pregadores, pessoas que desejam compreender a fé de forma sólida. É um verdadeiro mapa espiritual e intelectual. E o mais curioso, ele nunca chegou a concluir essa obra. O método da Suma Teológica é tão marcante quanto seu conteúdo. Tomás começa cada tema com perguntas diretas. Em seguida, apresenta objeções, como se estivesse debatendo consigo mesmo. Depois, responde uma a uma, com lógica e profundidade. Por fim, conclui com clareza. Esse formato ensina algo valioso. A fé não teme as perguntas difíceis. Pelo contrário, cresce quando enfrenta as dúvidas com honestidade. Quantas pessoas hoje se afastam da fé porque nunca tiveram espaço para perguntar? Enquanto escreve, Tomás mantém uma rotina intensa. Reza, celebra, ensina, aconselha e escreve sem cessar. Há relatos de que ele ditava textos para vários escribas ao mesmo tempo, caminhando pelo quarto, refletindo em silêncio e, de repente, retomando exatamente de onde havia parado. Para ele, o pensamento era um serviço. Cada linha escrita era uma oferta a Deus e à Igreja. Não havia separação entre vida espiritual e vida intelectual. Tudo fazia parte de uma mesma entrega. E talvez seja isso que torna suas obras tão vivas até hoje. Entre suas contribuições mais conhecidas estão as chamadas 5 vias, argumentos racionais sobre a existência de Deus. Tomás não tenta provar Deus como quem resolve uma equação fria.
Ele conduz o leitor a perceber que o mundo aponta para algo maior. Movimento, causa, ordem, finalidade. Tudo sugere um Criador. Esses argumentos não substituem a fé, mas mostram que crer não é irracional. É aqui que Tomás conquista definitivamente seu lugar como aquele que uniu, de forma magistral, fé e razão. Mesmo séculos depois, suas obras continuam sendo estudadas em seminários, universidades e documentos oficiais da Igreja. Papas recorreram a Tomás para esclarecer doutrinas, orientar decisões e formar sacerdotes. Ele não escreveu para o seu tempo apenas. Escreveu para todos os tempos. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. O que faz um pensamento atravessar séculos sem envelhecer? Talvez seja o fato de estar enraizado na verdade e guiado por humildade. Mas há algo ainda mais surpreendente nessa fase da vida de São Tomás. Justamente quando atinge o auge intelectual, algo acontece que muda completamente sua relação com tudo o que escreveu. Quanto mais Tomás de Aquino avançava no conhecimento, mais mergulhava no mistério. Diferente do que muitos imaginam, sua vida espiritual não esfriou com o estudo. Pelo contrário, se intensificou. Ele não era apenas um teólogo de gabinete, mas um homem de oração constante, profundamente devoto da Eucaristia. Há relatos de que, antes de escrever sobre Deus, ele passava longos períodos em silêncio diante do altar. Porque, para Tomás, pensar sobre Deus sem falar com Deus seria vazio. E talvez seja aí que começa a parte mais surpreendente da sua história. Diversos testemunhos falam de experiências místicas vividas por Tomás ao longo da vida. Momentos em que era visto chorando durante a missa, profundamente comovido, como se estivesse diante de algo invisível aos outros. Em algumas ocasiões, irmãos dominicanos relataram tê-lo encontrado em êxtase, alheio ao mundo ao redor. Esses episódios não o tornaram distante, mas ainda mais humilde. Ele nunca buscou fama por isso. Guardava essas experiências no silêncio, como quem sabe que o sagrado não se exibe. Já percebeu como os verdadeiramente santos não fazem espetáculo da própria fé? Entre os milagres atribuídos a Tomás ainda em vida, há relatos de curas e acontecimentos difíceis de explicar apenas pela razão. Mas o que mais impressiona não são os prodígios externos, e sim a autoridade espiritual que ele exercia. Pessoas o procuravam não apenas por respostas intelectuais, mas por consolo, orientação e paz. Havia algo nele que transmitia segurança. Como se suas palavras não viessem só da mente, mas de uma experiência viva com Deus. Isso faz toda a diferença, não faz? Sua devoção à Eucaristia era tão intensa que muitos de seus hinos e textos litúrgicos ainda são usados pela Igreja hoje, especialmente nas celebrações do Santíssimo Sacramento. Cada palavra escrita sobre a Eucaristia carregava reverência, amor e espanto diante do mistério. Tomás não tentava reduzir Deus à razão humana. Ele usava a razão para se aproximar do mistério, sabendo que sempre haveria algo além. Essa postura equilibrada entre humildade e inteligência é uma das marcas mais belas de sua espiritualidade. O momento mais decisivo acontece no final de sua vida. Durante uma celebração, Tomás vive uma experiência mística tão profunda que o marca para sempre. Depois disso, ele simplesmente para de escrever. Quando questionado sobre o motivo, responde com uma frase que atravessou os séculos. Tudo o que escreveu lhe parecia palha diante do que lhe foi revelado. Não era desprezo pelo próprio trabalho, mas reconhecimento de que a realidade de Deus ultrapassa qualquer palavra humana. Imagine isso, um dos maiores pensadores da história reconhecendo os limites da própria genialidade. Esse silêncio final diz mais do que milhares de páginas. Tomás não renega suas obras, mas as coloca no devido lugar. Elas são caminhos, não o destino. Setas, não o alvo. Essa atitude revela uma fé madura, que sabe quando falar e quando se calar. E talvez essa seja uma das maiores lições de São Tomás de Aquino. Estudar é importante, pensar é necessário, mas adorar é essencial. Sem isso,
todo conhecimento se esvazia. Mesmo após essa experiência, Tomás continua sendo procurado, respeitado, ouvido. Mas ele já não é o mesmo. Há nele uma serenidade diferente, como alguém que tocou o mistério e voltou transformado. O mundo acadêmico ainda o vê como gênio, mas Deus o vê como servo fiel. E é nesse clima de recolhimento e entrega que a vida de Tomás caminha para seus últimos dias, marcados por fragilidade física, mas força espiritual. A pergunta que fica é inevitável: como termina a vida de um homem que viveu entre livros, orações e mistério? Depois da experiência mística que silenciou sua pena, a vida de Tomás de Aquino entra em uma fase de recolhimento profundo. O corpo, já cansado por anos de estudo intenso, viagens constantes e poucas horas de descanso, começa a dar sinais de fragilidade. Ainda assim, ele não se fecha ao chamado da Igreja. Quando é convocado para participar do Concílio de Lyon, aceita a missão com obediência tranquila, mesmo sabendo que não estava fisicamente bem. Tomás nunca viveu para si mesmo. Viveu para servir. E isso se mantém até o fim. Você já percebeu como os grandes homens não escolhem o conforto quando são chamados ao dever? Durante a viagem rumo ao concílio, sua saúde piora. Ele é obrigado a interromper o percurso e se hospedar no mosteiro de Fossanova. Ali, longe das salas de aula e dos debates acadêmicos, Tomás encontra um cenário simples, quase escondido do mundo. Um lugar silencioso, propício à oração e à despedida. Os monges o acolhem com reverência, conscientes de que aquele homem frágil diante deles carregava uma sabedoria que atravessaria séculos. Tomás, por sua vez, aceita a situação com humildade. Não reclama, não se desespera. Apenas confia. Nos dias que antecedem sua morte, Tomás passa longos momentos em oração. Pede que leiam para ele o Cântico dos Cânticos, texto bíblico que fala do amor profundo entre Deus e a alma. Não escolhe tratados teológicos, escolhe poesia sagrada. Isso diz muito. Aquele que explicou racionalmente tantos mistérios agora se entrega ao amor que ultrapassa qualquer explicação. Sua fé não era teoria. Era relação viva com Deus. E talvez esse seja um dos momentos mais comoventes de toda a sua história. Antes de morrer, Tomás recebe os sacramentos com devoção intensa. Suas últimas palavras são um testemunho claro de fé e humildade. Ele professa sua crença na Igreja, na Eucaristia e em Cristo com simplicidade desarmante. Não há discursos longos, não há frases de efeito. Há verdade. Há entrega. Há paz. O grande doutor da Igreja morre como viveu. Silencioso, confiante, totalmente abandonado em Deus. Um fim sereno para uma vida extraordinária. Tomás de Aquino morre em 1274, com apenas 49 anos. Uma idade jovem, especialmente quando se pensa na vastidão de sua obra. Isso nos leva a uma reflexão inevitável. Quanto mais ele poderia ter escrito se tivesse vivido mais? Mas talvez essa pergunta não seja a mais importante. Talvez o essencial seja perceber que ele escreveu exatamente o que precisava ser escrito. Nem uma linha a mais, nem uma a menos. Deus não mede vidas pela duração, mas pela entrega. Após sua morte, a fama de santidade se espalha rapidamente. Pessoas começam a relatar graças alcançadas por sua intercessão. Seus escritos passam a ser copiados, estudados, defendidos. Aquilo que alguns desconfiaram em vida agora se revela indispensável para a Igreja. Tomás, que nunca buscou reconhecimento, passa a ser reconhecido como um dos maiores mestres do cristianismo. É curioso como a verdade, mesmo quando demora, sempre encontra espaço para florescer. O mosteiro de Fossanova se torna lugar de memória e peregrinação. Ali não está apenas o fim de uma vida, mas o início de um legado. Um legado que não se limita a livros, mas alcança consciências, forma sacerdotes, orienta fiéis e fortalece a fé de gerações inteiras. A morte de Tomás não encerra sua missão. Ela a amplia.
Porque algumas vozes só começam a ecoar quando o silêncio se instala. Após a morte de Tomás de Aquino, a Igreja não demora a perceber que não havia partido apenas um grande intelectual, mas um verdadeiro santo. Seus escritos continuavam vivos, formando mentes e fortalecendo a fé, e sua reputação de santidade se espalhava entre o povo simples e entre os estudiosos. Graças começaram a ser atribuídas à sua intercessão, e seu nome passava a ser pronunciado com respeito profundo. Não era apenas admiração intelectual, era reconhecimento espiritual. E isso levanta uma pergunta importante: o que faz alguém ser lembrado não só pelo que ensinou, mas por quem foi? Em 1323, menos de 50 anos após sua morte, Tomás de Aquino é canonizado pelo Papa João XXII. Um processo relativamente rápido para os padrões da Igreja, o que demonstra o impacto imediato de sua vida e obra. A canonização não foi apenas uma honra pessoal, mas um selo de confiança da Igreja em tudo aquilo que Tomás ensinou. Seus escritos passam a ser vistos não apenas como opiniões teológicas, mas como referências seguras para a fé católica. Aquele jovem chamado de Boi Mudo agora era reconhecido oficialmente como modelo de santidade. Alguns séculos depois, vem outro reconhecimento ainda mais significativo. Em 1567, o Papa São Pio V proclama São Tomás de Aquino doutor da Igreja. Esse título não é dado a muitos. Ele reconhece não apenas santidade de vida, mas profundidade e relevância permanente do ensinamento. Tomás passa a ser conhecido como o doutor angélico, aquele cuja clareza, ordem e fidelidade à verdade iluminam gerações. A Igreja declara, de forma inequívoca, que estudar Tomás é um caminho seguro para compreender a fé. Sua influência se torna tão grande que, ao longo dos séculos, diversos papas recomendam explicitamente o estudo de suas obras. Concílios recorrem ao seu pensamento para esclarecer doutrinas. Seminários adotam seus textos como base da formação sacerdotal. O Catecismo da Igreja Católica reflete claramente sua estrutura e seu modo de pensar. Mesmo quem nunca leu diretamente a Suma Teológica acaba sendo influenciado por ela, muitas vezes sem perceber. É como uma raiz profunda que sustenta uma árvore inteira. São Tomás também se torna patrono dos estudantes, das universidades e dos estudiosos. Não por incentivar um saber frio, mas por mostrar que inteligência e humildade podem caminhar juntas. Ele ensina que pensar não afasta de Deus, quando feito com honestidade. Pelo contrário, aproxima. Em um mundo que muitas vezes opõe fé e razão, Tomás continua sendo uma ponte firme entre esses dois caminhos. E talvez seja por isso que ele seja tão atual, mesmo vivendo em um contexto medieval. Sua iconografia também carrega símbolos fortes. O livro, representando o conhecimento. O sol no peito, simbolizando a luz da verdade. E muitas vezes, o ostensório, revelando sua profunda devoção à Eucaristia. Cada imagem conta uma história. Cada símbolo resume uma vida inteira dedicada a buscar, compreender e amar a Deus. Tomás não foi santo apesar de sua inteligência. Ele foi santo através dela. Essa diferença muda tudo. Hoje, séculos depois, São Tomás de Aquino continua falando. Não com a voz, mas com ideias que resistiram ao tempo, às críticas e às mudanças culturais. Sua vida prova que santidade não é fuga do mundo, mas compromisso profundo com a verdade. E talvez essa seja a maior curiosidade de todas. Quanto mais o mundo muda, mais Tomás continua atual. Porque a verdade que ele buscou não envelhece. Ao chegar ao fim da história de São Tomás de Aquino, fica claro que não estamos falando apenas de um santo do passado, mas de uma presença viva na história da Igreja. Um homem que começou sua jornada entre castelos e expectativas humanas, atravessou conflitos familiares, silêncio, estudos intensos e experiências místicas profundas, e terminou deixando um legado que atravessa séculos. Tomás nos ensina que fé não é medo de pensar, e razão não é desculpa para deixar de crer. Ele prova que buscar a verdade com honestidade é uma forma elevada de oração,
e que o amor a Deus pode habitar tanto no coração quanto na inteligência. Sua vida inteira aponta para uma verdade simples e ao mesmo tempo exigente. Deus se deixa encontrar por quem o busca de verdade. Não importa se essa busca acontece no silêncio de um mosteiro, nas páginas de um livro ou nas perguntas inquietas da alma. Tomás nos mostra que questionar não é pecado quando o objetivo é amar melhor. Ele estudou porque amava, escreveu porque servia, silenciou porque adorava. E talvez seja por isso que sua voz ainda ecoe tão forte em um mundo confuso, sedento de sentido e respostas profundas. Ao olhar para São Tomás de Aquino, somos convidados a revisar nossa própria caminhada. O que estamos buscando? O aplauso, o conforto, a facilidade? Ou a verdade, mesmo quando ela exige renúncia? Como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Tomás viveu essa palavra. Deixou que Deus iluminasse cada passo, cada escolha, cada linha escrita. E é essa luz que ele ainda oferece a quem se aproxima de sua história com o coração aberto. Se essa jornada te tocou, te fez refletir ou te despertou curiosidade, escreve nos comentários qual santo ou tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Sua sugestão pode se transformar na próxima grande história aqui do canal. Aproveita também para se inscrever, porque estudar a vida dos santos é um caminho poderoso de crescimento espiritual. E este canal foi feito justamente para caminhar com você nessa busca por sentido, fé e conhecimento.